Cláudia Carleto nasceu em 28 de agosto de 1976 na cidade de Santa Adélia, interior de São Paulo. É jornalista, pós-graduada em marketing político pela ECA USP e mestre em cidades inteligentes. Foi chefe de gabinete na Câmara Municipal de São Paulo, coordenando atividades de gestão administrativa, além de assessora na Câmara dos Deputados. Cláudia ainda integrou a equipe da diretoria e coordenação da TV Alesp. Esteve à frente da Secretaria de Direitos Humanos da cidade de São Paulo entre 2019 e 2022. Foi secretária executiva adjunta de Políticas para Mulheres na mesma secretaria. No governo do estado de São Paulo, também atuou como secretária executiva dos Direitos da Pessoa com Deficiência entre 2023 e o início de 2024. Atualmente, ocupava a vice-presidência da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, mais conhecida como Fundação Casa. Agora, em maio deste ano, foi nomeada pelo governador Tarcísio de Freitas para presidir a fundação. Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Começa agora mais um Conexão Paulista, programa que aproxima você das decisões políticas do nosso estado, sempre levando informação de muita qualidade e interesse de toda a população. O programa de hoje recebe Cláudia Carleto, a nova presidente da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, a Fundação Casa. Cláudia, desde já, muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer, uma honra estar aqui, que é a Casa do Povo Paulista, né? Enfim, acho que vai ser uma conversa bem bacana. Muito bem, na edição de hoje também me acompanham os jornalistas aqui da TV Alesp, Arthur Neves e Carolina Franca. Mais uma vez, muito obrigada pela parceria e pela presença de vocês. Cláudia, vamos começar falando então sobre a infância, adolescência, né? Fases aí muito importantes geralmente na formação da maior parte dos cidadãos. Agora, os adolescentes, por exemplo, deveriam ter pequenas preocupações, né? Geralmente no dia a dia, como estudar, decidir com que roupa vão sair ou não, né? Ou algum problema na escola. Mas isso no mundo ideal. Infelizmente, a realidade que a gente vê na Fundação Casa não é o que se aplica na realidade ou na parte de muitos jovens. E aí eu gostaria que você falasse para a gente qual é o perfil desses jovens que ingressam hoje na Fundação Casa. Olha, invariavelmente a gente tem aí um número grande de adolescentes homens, né? Então perto de 95% são meninos que acabam ingressando na Fundação. A gente tem um perfil aí de quase 5% somente de meninas. De uma forma geral, a gente consegue notar que são adolescentes que vêm de regiões muito periféricas, regiões muito vulneráveis. E aí quando a gente fala de grandes centros urbanos, quando a gente fala de São Paulo, fica mais fácil a gente ali pensar nas regiões que são mais lindeiras. Mas quando a gente vai para o estado como um todo, a gente também consegue identificar em municípios onde você tem maiores questões de vulnerabilidade, e em especial maiores questões sociais, é onde esses adolescentes, a gente acaba percebendo que muitas vezes por falta de oportunidade, acabam cometendo um ato infracional. Então, a gente fala, eu gosto muito de trazer essa fala, porque é o dever, né, do Estado, da família e da sociedade cuidar dos nossos jovens, cuidar das nossas crianças. E quando a gente vê que um adolescente cometeu um ato infracional, é aquele momento que todo mundo falhou, né? O Estado falhou, a família falhou e a sociedade falhou. Então, dentro da Fundação, é onde a gente consegue oportunizar para esse adolescente uma outra saída, um outro futuro, que a gente consegue trazer para ele dentro até que faz parte do perfil do cumprimento da medida socioeducativa, é ter esse olhar dinâmico e mais aberto com relação ao próprio futuro, né? Mas a gente vê que, infelizmente, o que acaba levando esses adolescentes a cometer ato infracional são relações e realidades sociais muito difíceis. Carol. Quero agradecer aqui a participação da Cláudia, seja bem-vinda, e também a parceria com a Mariana e com o Arthur. Cláudia, você já disse um pouco do perfil, que a maioria são meninos. Eu queria entender como é trabalhado o perfil, se vocês têm alguma diferença na questão da unidade ou das ações que são direcionadas aos meninos e também no caso de meninas. Olha, nós temos centros específicos, é óbvio, eles ficam separados, né? São centros só para meninas, que são 6, se eu não me engano, no estado, e os demais centros são para os meninos. Mas, de uma forma geral, o cumprimento da medida se dá da mesma maneira.
Então, um dos pontos muito fortes, que é a questão do ensino formal. Então, esses adolescentes dentro das unidades vão para a sala de aula, então você tem espaços de sala de aula, onde muitas vezes, até comentava aqui um pouco antes com o Arthur, a gente vê a chegada de adolescentes analfabetos absolutos dentro do sistema. Então, e aí é algo que eu me pergunto, né? Como os municípios, como o próprio Estado, como a gente, nesse ponto também estamos falhando, como é que a gente pode deixar que adolescentes que entram na fundação a partir dos 12 anos, mas a gente tem ali o nosso índice populacional num perfil de 16, 17 anos, é onde a gente tem a maior parte dos adolescentes. Como é que entra um adolescente de 16 anos que não sabe os números, que não conhece as vogais? E esse processo de ensino formal, que a gente fala de letramento, é um dos pontos fortes do próprio cumprimento da medida. Para além disso, também a questão da rotina. Então, esse adolescente ele tem que acordar de manhã, ele tem que ir para a escola. À tarde ele tem atividades, sejam atividades culturais, esportivas, e em alguns casos profissionalizantes, né, quando esse adolescente ele já está mais apto para passar por uma capacitação de formação profissional, isso acaba acontecendo. Então, assim, o cumprimento da medida, tanto para meninos quanto para meninas, ele acontece da mesma forma, porque a necessidade do adolescente é muito próxima, muito parecido, né? Agora, com todo o cuidado deles serem separados e ali com esse olhar específico para a questão do gênero feminino e masculino também. Cláudia, para além dessas atividades, acredito que a família também seja acompanhada. E eu gostaria de uma fala tua em relação a isso, porque é muito importante essa integração. Além, então, desses adolescentes, a família também tem uma base estrutural no sentido de receber também esses atendimentos? Olha, semana passada foi o dia do assistente social, né? E a gente fez ali um dia de roda de conversa, capacitação com os assistentes sociais da Fundação. E uma das coisas que aparece é muito interessante, porque a princípio é óbvio que quando a gente fala de cumprimento de medida socioeducativa, a gente está falando de adolescência, a gente tem que trazer a família para essa discussão, né? Que nem você tem uma criança na escola, a escola faz a sua parte, mas você tem que trazer a família também para essa discussão. E aí vieram alguns casos, né, desses assistentes sociais dizendo que a atuação junto à família acaba fazendo parte do trabalho de uma instituição como a Fundação, que é voltada só para adolescente. E perceber essa família, encaminhar essa família, muitas vezes, para a própria rede socioassistencial do município onde ela vive, é um passo importante também. Então, o nosso trabalho acaba sendo com adolescente, sem dúvida, acaba chegando na família. E quando a gente faz todo esse caminho, ali o trabalho e a efetividade do trabalho com esse adolescente acaba sendo muito maior. Mas as nossas equipes de assistências sociais, dia 20 de maio foi o dia do pedagogo, então a gente tem um corpo pedagógico, 170 profissionais dentro da Fundação também, que fazem esse acompanhamento, é fundamental, e junto com os psicólogos. Então essa equipe multidisciplinar dentro da Fundação trabalha com os meninos, mas trabalha também com as famílias. Aproveitando que a gente está falando um pouco sobre esse perfil também, né, que você trouxe para a gente desses jovens, existe uma separação por ato infracional e por idade também? Não tem. A gente acaba dentro das unidades, e eu cheguei a visitar algumas, né, ainda vou visitar mais unidades, quero visitar todas as unidades no estado, mas a gente percebe que dentro você tem uma organização por módulos, né? Então, quando o adolescente ele é primário, que a gente chama, que ele ingressou para a internação pela primeira vez, ele fica numa unidade separada. Se a gente tem adolescentes com perfil de mais de uma entrada, que a gente chama das reincidências, eles vão ficar num outro módulo. Se esse adolescente, por reincidência, ele consegue acompanhar e tem um entendimento da importância de cumprir a medida, ele fica num outro módulo. E esse adolescente, que às vezes é reincidente e que não tem ainda ainda não introjetou, ainda não aceitou o cumprimento da medida, ele fica separado. Tudo isso para dizer o quê? Que são comportamentos dos adolescentes que acabam fazendo essa divisão dentro das unidades para que o grupo multiprofissional consiga fazer a aplicação da medida socioeducativa de uma maneira mais eficaz, né? Mas todos eles acompanhados não só pelas equipes técnicas da Fundação, mas em especial pelo próprio sistema judiciário, que é muito atuante. Aliás, vale muito lembrar que nós da Fundação, a gente mantém esses adolescentes em internação em semi-liberdade a partir de uma determinação judicial. E a visita, tanto dos juízes da vara da infância e juventude, quanto os promotores e a própria Defensoria Pública, são muito constantes.
E eles também fazem um acompanhamento de todo esse trabalho, em especial o acompanhamento dos adolescentes, até para avaliar como se dá essa evolução, porque a entrada desse adolescente, inicialmente, né, você tem um período máximo de cumprimento ali de medida por 1 ano, mas a cada 3 meses ele passa por uma avaliação, né, e o sistema de justiça julga essa avaliação a cada 6 meses. E é o que acaba determinando o tempo total dele dentro das unidades. Né? A média acaba sendo 8 meses. E falando justamente sobre essa questão da reincidência, né? Houve, claro, uma diminuição por conta da mudança, algumas mudanças na questão que antes conhecíamos, né, a Fundação Casa como antiga FEBEM, e aí houve uma série de mudanças que também corroborou para essa redução na reincidência. Mas o número, ele ainda é alto, o que vocês buscam agora, né, vão estudar, trabalhar para diminuir essa reincidência dos adolescentes? Então, isso é uma questão importantíssima, né, é o que a gente tem chamado que é o nosso programa Novos Tempos. A gente chama de um programa que ele é de pós-medida, né? Porque a princípio, a partir do momento que o judiciário determina a extinção da medida, esse adolescente é desligado da fundação. A princípio, a nossa tarefa foi feita. Mas a gente compreende, até pelo perfil de vulnerabilidade desse adolescente, que se a gente não criar um caminho entre ele já estar apto para extinção e definitivamente acontecer a extinção e acompanhar ele um pouco depois, a possibilidade de reincidência vai ser muito alta. Porque a gente percebe, em alguns casos, não todos, mas que esses adolescentes, como vêm de famílias às vezes desestruturadas, ali pela ausência do pai, às vezes a ausência da mãe, às vezes a ausência não exatamente formal dentro de casa, mas por trabalhar 12 horas por dia cada um, para conseguir pagar suas contas, então ele não consegue ter o estabelecimento de uma rotina. E isso se dá muito claramente dentro da fundação, é um dos pilares, é o acompanhamento em cima desse adolescente todos os dias, né? Então, quando ele sai, ele acaba ficando um pouco perdido. O programa Novos Tempos vem para a gente parcerizar com os municípios, entendendo que ele volta para o município e o município tem que ser um parceiro nosso, seja para acompanhar esse adolescente que ele tem que ir para a aula. Né? Esse adolescente a gente tem que acompanhar, a família dele está inscrita em algum programa, como que a gente está fazendo acompanhamento socioassistencial da família desse adolescente. E mais do que isso, muitas vezes, e o programa Novos Tempos se dispõe a fazer isso, que é buscar uma parceria para o primeiro emprego, como jovem aprendiz desse adolescente. E aí sim, você fortalece ele e consegue levá-lo para a sociedade. A gente fala de reinserção, mas muitas vezes a gente está falando da primeira inserção social desse adolescente, que vai ter então uma oportunidade de viver uma realidade diferente, que não foi a realidade que o levou para dentro da fundação. Né? Mas tem um outro dado que eu acho muito interessante trazer, que é a redução da entrada dos adolescentes dentro da Fundação Casa. A gente já passou por um período de termos quase 12 mil adolescentes em internação ou semi-liberdade. A gente estava até explicando por Arthur que tem uma diferença entre o adolescente estar internado e ter passado pela fundação, mas hoje a gente conta ali com 4.400 adolescentes. E esse número vem diminuindo historicamente se comparado com os últimos 10 anos. Então, a descentralização, né, das nossas unidades. Hoje, 98 unidades espalhadas pelo Estado. Unidades aí contando com quase 40 adolescentes, que é o que preconiza o SINASE, que é o Sistema Nacional de Socioeducação. Isso também ajuda a gente a ter um trabalho mais individualizado com esses adolescentes. Mas o número de entrada realmente tem sido pequeno, apesar da gente ter uma taxa de reincidência de 22%. Né? A gente está trabalhando, o nosso foco agora é diminuir essa taxa, mas a gente entende que tem que ser uma ação colaborativa, em especial com os municípios. E se existe a reincidência, existe um número também de adolescentes que não vão mais, saem da Fundação Casa e vão direto para o sistema prisional. Eu queria um esclarecimento em relação a isso também, por favor. A gente, acabamos de pegar esse dado, né? É um número interessante e importante da gente acompanhar. Nos últimos 10 anos, o levantamento, né, dos últimos 10 anos, a gente está numa média, a saída dos adolescentes da Fundação e a entrada no sistema prisional está em torno de 29%, mas se a gente for pegar os dados anuais, eles vêm decaindo. Né? Se a gente tinha ali em 2014 perto de 34% dos adolescentes em ingresso no sistema prisional, no ano de 2022 nós tivemos 9%, o que por si só já é um dado bem animador. A gente percebe que o sistema socioeducativo, que foi implantado em todo o território nacional, ele é um sistema que funciona, ele é um sistema que dá certo. A gente precisa, é óbvio que aprimorar. Hoje, veja,
eu acho muito salutar e muito animadamente, pensando que hoje a gente já está preocupado em acompanhar o desligamento desse adolescente, né? Assim, o acompanhamento dele após a extinção da medida, do fortalecimento desse laço dentro dos municípios. Mas eu acho que tem bastante trabalho para fazer. E aproveitando que você falou de atividades agora há pouco, né, que esses adolescentes, inclusive, têm uma rotina intensa dentro da Fundação Casa, são atividades aí esportivas, culturais, educacionais também. Queria que você falasse um pouco sobre essa preocupação, esse pool aí de atividades para mantê-los capacitados e também em atividade. A gente tem atividades esportivas, assim, são várias e tem algumas até bem famosas, né, como a Copa Casa de futebol, né, que os adolescentes eles competem entre os centros e tem a grande final, e isso é muito mobilizado, é muito divulgado entre eles, né? Então tem a Copa de futebol, tem a Copa de handball, antigamente tinha a Copa, por exemplo, de xadrez, de dama, enfim, eles atuam dentro de todas as unidades. A gente tem uma quadra poliesportiva no qual eles praticam essas atividades e temporaneamente a gente faz essas competições, que é uma forma também de... porque o esporte transforma, né? Mesmo quando a gente fala do esporte no sentido de competição, ele também traz aquela questão, você tem que se aprimorar, dar o seu melhor, tem que entender que tem que ganhar, mas que você também tem que perder. Então, todos esses aspectos são muito importantes. Quando a gente fala de cultura, por exemplo, a gente tem várias oficinas culturais dentro da Fundação, temos parcerias muito bacanas, por exemplo, o SENAC tem uma parceria conosco para atendimento dos adolescentes no interior. Por óbvio que o fundamento finalístico ali do SENAC é fazer a capacitação profissional desses adolescentes. Mas aí a gente está falando de moda, a gente está falando de designer, a gente também está abarcando cultura por outros lugares. Mas, por exemplo, e eu gosto muito de conversar, né, com os nossos servidores, que têm uma história imensa, eles que construíram aquela fundação, que viram toda essa transformação, e eles dizem, falam assim, olha, muitas vezes a gente vai fazer a visita no museu e a gente percebe que esses adolescentes nunca entraram num equipamento como esse na vida, né? A gente está falando aí de adolescentes com 16, 17, 18 anos. Ou, por exemplo, olha, a gente marcou uma visita na Avenida Paulista, e apesar de morar em São Paulo, eles nunca foram até lá. Então, também são essas pequenas iniciativas que, para nós, pode parecer pequeno, mas para esses meninos é um novo universo. Então, tudo isso fortalece e amplia o horizonte dos adolescentes para que eles possam pensar em novas perspectivas para eles mesmos. E, Cláudia, a Fundação Casa, ela está sob o guarda-chuva da Secretaria de Justiça e Cidadania aqui do Estado, né? Sim. Mas vocês trabalham em parcerias com outras secretarias para disponibilizar esse tipo de ação, seja na educação, na cultura ou na saúde? Você trouxe a parceria com o SENAC, mas esse diálogo com as outras secretarias acontece, seja para prevenção, para esse jovem não ingressar na Fundação Casa ou após o ingresso dele? Nossa, muito. A Secretaria de Estado da Educação é a nossa parceira primeira, porque os professores hoje que atuam dentro das salas de aula, dentro do centro, são professores da rede pública, né? Mas, para além disso, eles nos acompanham em vários outros momentos. Se a gente pegar a Secretaria da Cultura, por exemplo, a gente é atendido pelo Projeto Guri, né? A gente tem uma parceria com eles, porque é dado aula dos instrumentos dentro de algumas unidades da Fundação. Agora a gente até está passando por um momento que eu estou aqui pedindo a Secretaria da Cultura estar nos atendendo e ampliar o programa para dentro das nossas unidades. Aí quando você falou da Secretaria da Saúde, bom, essa para mim é uma parceria mais do que fundamental, porque é óbvio que como todo retrato social, isso vai impactar para dentro da Fundação, que é a saúde mental, né? Então hoje a gente tem isso, é uma preocupação para nós imensa, porque nós temos muitos adolescentes que são acometidos por transtornos, né? Transtornos de ansiedade, outros transtornos que, enfim, aconteceu com todo mundo. E isso também se reflete lá dentro da Fundação. A gente tem um alto índice de medicalização desses meninos, né? É claro, porque quando eles entram dentro da Fundação, eles já estão ali numa situação diferente, né? Eles estão no sistema de internação, de privação de liberdade. É muito comum que alguns desses transtornos, em especial a ansiedade, se aflorem nesse primeiro momento. Mas, para além disso, a gente tem muitos casos de adolescentes que já entram medicalizados. Quando eles chegam, eles já têm uma rotina de uso de medicação. Então, é uma preocupação muito grande. A gente tem feito diálogos constantes com a Secretaria da Saúde para conseguir compreender como que a gente enfrenta esse problema, né?
Porque assim, a gente tem muito acompanhamento pelos CAPs, né? Então essa é uma parceria já firmada. Quando esse adolescente apresenta algum problema de ansiedade, de transtorno, de saúde mental, o CAPs faz esse acompanhamento, mas a gente precisa ainda enfrentar a prevenção, né? Que isso é para dentro, óbvio, mas em especial quando a gente fala da sociedade como um todo, para a gente ter aí menos impacto de pessoas doentes, cidadãos doentes no nosso estado. Gostaria de voltar um pouquinho no que se diz respeito à estrutura da Fundação Casa, né? A gente está falando do maior número de adolescentes privados de liberdade, então, na capital paulista, na Grande São Paulo. Como é que isso está distribuído também nas regiões do estado? A gente tem a estrutura administrativa da Fundação hoje. Nós somos divididos em 7 divisões regionais, né, espalhados pelo estado. Acabamos de fundir 2 aqui na capital, que a gente está em processo de finalização, que é a divisão regional da capital, que só ela vai abarcar perto de 30 unidades. Né? Se a gente somar a Grande São Paulo, a gente vai ter perto de 40, e a gente vai ter 48 unidades espalhadas pelo interior. E por que essa divisão? Porque quando vem o Sistema Nacional de Socioeducação, ele preconiza que esses adolescentes fiquem próximos das suas famílias, até porque a gente precisa fazer esse fortalecimento social e familiar. Então, as unidades descentralizadas têm como cumprir exatamente essa determinação, para que a gente não traga um adolescente, por exemplo, São José do Rio Preto, para São Paulo, ou pegue um adolescente de Araçatuba e leve para Presidente Prudente, né? Pegue um adolescente do litoral e desloque ele para outra região ali do Vale do Paraíba. Então, isso é um dos pilares fundamentais. Quando o adolescente ele entra na fundação, e normalmente ele entra ali no período inicial, que a gente chama do CAI, né, que é o Centro de Atendimento Inicial desse adolescente, é feito todo um estudo de quem é esse adolescente, qual é a região que ele vem para poder fazer o encaminhamento exatamente para a região que ele possa ser melhor atendido. Então, tem funcionado muito bem essa descentralização que começou em 2006, né? Hoje a gente já está aqui em 2024, atende e tem sido uma referência, porque a Fundação Casa ela é uma referência de socioeducação no Brasil. Não só porque, com certeza, em números absolutos, o Brasil inteiro não bate os nossos 4.500 adolescentes. O último dado que a gente teve, que nacionalmente são 11.000 adolescentes em privação de liberdade, quer dizer, São Paulo, só o Estado é responsável por quase 50% desses adolescentes, mas a gente ainda consegue fazer um trabalho de muita qualidade. E algo que eu tenho acompanhado, né, porque como presidente estou chegando agora, até dos relatos do próprio sistema de justiça, eles fazem um relato que, de fato, o acompanhamento e o trabalho da Fundação para aplicação da medida socioeducativa é uma referência para o país. E eu gosto, inclusive, tenho colocado isso na minha fala, de parabenizar e elogiar os servidores da Fundação que vêm se dedicando com tanto carinho e com tanto empenho. E você vê, ontem, por exemplo, eu estava na Casa Osasco, e aí você conversa com, seja os agentes de apoio socioeducativo que estão em pátios atendendo os adolescentes, seja os agentes pedagógicos, os assistentes sociais, até os diretores dos centros. Eles falam com amor sobre aquilo que eles fazem. E eu não tenho dúvida que isso faz toda a diferença. Aproveitando esse gancho da descentralização que você estava conversando com o Arthur, esse atendimento da Fundação Casa vem sendo cada vez mais humanizado também. E dentro disso, essa perspectiva de deixá-los próximos às suas famílias, né? Como é esse contato com as famílias? Quantas vezes? Qual o número de visitas? Isso é estimulado? As famílias têm essa proximidade com esses jovens? Tem. A própria Fundação faz esse estímulo também, né? As visitas são semanais e, por exemplo, vou dar aqui um exemplo em Ribeirão Preto, que eu fui visitar ali, eles têm até... eles criaram, porque cada unidade, apesar da gente ter diretrizes que servem para todas, cada unidade, até pelo perfil do adolescente, eles acabam desenvolvendo ali um regramento específico. Nessa casa de Ribeirão Preto, eles, pela boa conduta do adolescente, eles estavam fazendo o fim de semana com a família e no dia do aniversário dele, a família podia levar um bolinho junto com o pai, a mãe e mais um irmão. Então eu cheguei bem nesse dia. Na hora que eu cheguei lá, eles estavam reunidos ali na área administrativa, o adolescente com a família, para poder comemorar o aniversário. E o diretor daquela unidade falou, essa iniciativa tem mudado o perfil dos adolescentes, porque todos eles querem poder passar o aniversário com suas famílias. Então, para a gente pode parecer pouca coisa, mas para eles é um marco muito importante. E aí que reforça essa visão de que se você não trouxer a família para o envolvimento, se você não colocá-la ali muitas vezes dentro
desse conjunto de medidas, esse conjunto de ações que são realizadas dentro da fundação, a gente acaba tendo uma alta taxa de reincidência. Mas assim, é muito bacana. E, Cláudia, continuando, né, justamente nessa questão da família, né, você já disse que essa família ela recebe também um acompanhamento e um atendimento. E quando vocês percebem que essa família ela precisa de um olhar mais específico, seja de um atendimento psicológico, a própria fundação ela consegue fazer esse atendimento ou o encaminhamento, por exemplo? A gente não tem como fazer o atendimento direto da família, a gente tem que contar com as redes de apoio municipais, né, muitas vezes. Então, aí você tem que fazer um encaminhamento de fato para a rede de saúde, mas assistentes sociais que trabalham na fundação têm esse olhar também. É lógico que a gente vai falar, a prioridade delas é o atendimento ao adolescente, mas uma vez identificado e havendo essa articulação, é um trabalho de todos os assistentes sociais que para mim me encantou desde quando eu fui secretária executiva de política para as mulheres, porque quando a gente fala de mulheres em situação de violência, a gente também não fala de um ator que enfrenta sozinho essa questão. Você tem que ter uma ativação da rede. E quando a gente fala de rede, a gente fala de rede socioassistencial, falo de CRAS, falo de CREAS. A gente está falando de rede de saúde, eu estou falando de UBS, estou falando do programa de saúde da família, né? Agora até mudou o nome. Você está falando de todas essas redes que atuam comunitariamente, que fazem o fortalecimento do vínculo familiar com a rede de socioproteção, né? Então, veja, é lógico, o assistente que trabalha internamente na fundação consegue, se ele tem esse trabalho articulado com a rede, é fácil ele fazer o encaminhamento e o fortalecimento dessa família também. E aí eu estou pensando aqui, né? A Cláudia não é a primeira mulher a ocupar o cargo na presidência da Fundação Casa. E toda casa, ela é gerida por uma mulher, quase todas as casas em nosso estado, no nosso país, no mundo inteiro, é gerida por uma mulher. Pensando exatamente nessa realidade, nessa transformação, não é a mulher que cuida do marido, da companheira, dos filhos, enfim. A realidade vem se transformando. O que você espera como mulher nesse exato momento? É só um misto de sentimentos. Você, olha, pegou num ponto aí bem que me pega, porque eu tenho esse olhar de fato. Eu acho que as mulheres trabalham junto com os homens de uma maneira muito harmônica, né? Eu acho que assim, quando a gente fala de direito de mulher, a gente está falando de fazer junto e de ser reconhecido da mesma forma. Não estou falando que eu sou melhor, nem que os homens são piores. Mas eu acho que no cuidar, a mulher tem uma participação mais especial dentro desse conceito. Não que os homens não tenham, acho que eles até hoje estão se habilitando mais nesse lado mais feminino, nesse yang que existe dentro deles. Mas como mulher, eu acho que a gente tem esse olhar de empatia em especial, né? De olhar para o outro, seja o servidor, seja o próprio adolescente, seja o próprio sistema de justiça, e de entender que tudo isso faz parte do mesmo mecanismo. E que o sucesso de um tem que ser o sucesso de todos. E o sucesso de todos também vai ser o meu sucesso. Esses dias eu vi uma frase ótima, falou assim, você pode sair correndo, né, e falar assim, eu consigo fazer tudo sozinho, você vai chegar sozinho no churrasco. Você chegar lá, você não vai ter ninguém para dividir. Então, quando você consegue habilitar e tocar e fazer essa confluência de todos esses atores, a gente tem um resultado mas muito, muito, muito melhor. Eu acho que esse é o meu lugar, assim, como mulher e como gestora pública que venho há bastante tempo atuando com isso. Acho que a gente tem esse lugar de abraçar e chegar mais longe, né? Vocês, meninos, ficam com esse desafio, mas eu acho que essa vai ser, pelo menos, uma marca que eu queira deixar, né? Muito bem, a gente vai sair para um breve intervalo no Conexão Paulista. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias, mais dessa entrevista exclusiva para você. Até já. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas de volta ao Conexão Paulista, neste segundo bloco. Você que está sintonizado agora aqui, seja na TV ou no YouTube da Rede Alesp, hoje recebemos a presidente da Fundação Casa, Cláudia Carleto. Mais uma vez, Cláudia, um prazer. Prazer meu. Vamos lá, vamos voltar falando um pouquinho sobre os principais atos infracionais que hoje levam esses jovens para a Fundação Casa. No primeiro bloco a gente falou muito sobre esse perfil, inclusive a redução da reincidência, mas pouco falou-se sobre esses principais atos cometidos. Sim, a gente tem empatado ali os dois grandes vilões, são o tráfico de drogas,
né? E aí a gente está falando aqui para todas as cidades todas as cidades paulistas, né? Quem está vivendo aí em todos os municípios sabe qual é o enfrentamento do tráfico. E o segundo é o roubo qualificado, né? Muitas vezes o roubo qualificado advém de alguma situação também relacionada ao tráfico. Então, infelizmente, esses são os grandes vilões, eu acho que são os grandes vilões da segurança pública no nosso estado e que reflete essa epidemia, né, que o tráfico hoje representa e que a gente precisa fazer frente com muita força. Entendendo, e aí para mim é um adendo muito, muito delicado, que é o tráfico estar cooptando aí os nossos adolescentes, né? Então isso para mim é o que mais me dói, eu acho que é onde a gente mais precisa lutar. E Cláudia, falando justamente, né, sobre esse papel também do judiciário, né? Essas medidas, né, elas são determinadas pelo Poder Judiciário. Sim. Mas existe um prazo máximo, por exemplo, independente da infração, que esse adolescente, né, que cometeu o ato infracionário vai poder ficar ali na Fundação Casa? Sim, o prazo limite são 3 anos, não podendo ser ultrapassado 3 anos, ou ele atingindo a idade de 21 anos. Na hora que ele atingiu 21 anos, automaticamente ele tem a medida extinta, né? Mas só para relembrar, a gente está falando aí de uma avaliação constante desse adolescente, do acompanhamento do sistema judiciário, prevendo que a brevidade do cumprimento da medida é um fator fundamental para a gente poder ressocializar esse adolescente. É claro que algumas circunstâncias de multireincidência, eu não estou falando de uma segunda entrada, estou falando de diversas entradas, que é quando o adolescente aí muito possivelmente possa chegar a cumprir os seus 3 anos de cumprimento de medida, que é o máximo determinado pelo próprio ECA. Mas é 3 anos num todo? Independente da reincidência, não são 3 anos consecutivos? Não, são 3 anos consecutivos, porque aí ele tem extinção da medida. Se ele cometer um novo ato infracional, ele vai ter um novo julgamento e uma nova aplicação de medida. Cláudia, sob a tua batuta, ali sobre o seu direcionamento, há, na verdade, também uma expectativa, me corrija, por favor, que esse adolescente, como você mesma disse no primeiro bloco, não vá para o sistema prisional. E aí existe um diálogo entre a Secretaria de Segurança Pública e a Fundação Casa no que se diz respeito a essa movimentação. Pergunto isso porque, diante dessa fala, há também, existem adolescentes que são advindos e que nasceram em famílias que já fazem, que pais, mães fazem parte do sistema prisional. Como trabalhar essa questão de diálogo, não é? Você sabe, a gente tem um trabalho muito intenso de fazer uma separação total entre os dois lugares, né? Porque apesar do adolescente ele estar em internação, em privação de liberdade dentro do equipamento da Fundação Casa, esse lugar a gente constrói ele o mais distante possível que possa se parecer do sistema prisional. Então, e esse cuidado é exatamente para não fazer uma confusão nesse lugar, porque aqui ele está em cumprimento de medida, a gente está trabalhando esse adolescente para ser reinserido, né? Porque a gente pensa, quando ele vai para o sistema prisional, aí efetivamente quando Estado, família, sociedade, todo mundo falhou, e aí é muito mais complicado. Então, a gente mantém essa divisão, com muito cuidado, inclusive, até com os nossos próprios servidores dentro da fundação, né? De dizer, olha, aqui a gente está trabalhando esse adolescente para que ele possa se reoportunizar dentro da sociedade e não que tenha um viés de prisão e de sistema prisional, né? Então, o diálogo com a Secretaria de Segurança Pública nesse ínterim, ele não se faz necessário, porque o que a gente quer é que esse adolescente não chegue lá. A gente sabe que por um caminho ou por outro, porque mesmo são escolhas individuais, você não tem como, né, determinar a vida da outra pessoa, mas o que a gente fala é, aqui não, né? Vamos seguir por um caminho de reconstrução, de futuro, de trabalho, de harmonia, de empatia. Empatia é uma palavra que ontem eu vi muito. Eu acho assim, quando o adolescente ele se empatiza até com o próprio pai, às vezes com a própria mãe, entendendo o sofrimento da família, ele com certeza vai tentar buscar um outro caminho. Agora há pouco nós falamos muito sobre humanização, né? E a Fundação Casa tem mudado essa trajetória deixada pela FEBEM, a antiga, extinta FEBEM, que tem todo um histórico aí de rebeliões e de cenas de violência. Como isso tudo tem sido construído, esse novo tempo? Olha, isso começou a ser construído a partir da descentralização das unidades, né? Porque você tinha ali no Complexo do Tatuapé, que é ali onde que tem a famosa FEBEM no Complexo do Tatuapé, que tinham ali perto mais de 1.000 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e internação.
Então, de fato, você acaba, aquele modelo, ele era muito próximo do sistema prisional. Então, e por óbvio, você acabava tendo aí uma similaridade até de conduta, porque como que você consegue aplicar a medida, entendendo o que é a medida socioeducativa? Vamos lá, é o ensino formal, é o profissionalizante, é você poder fazer a prática esportiva, fazer a visita cultural, abrir outros horizontes para esse adolescente, se você, na verdade, o confina junto com outros 1000 adolescentes. Então, aquelas cenas, né, que chocam a sociedade até hoje e que trazem esse estigma de FEBEM para a Fundação Casa, que até hoje assim, é difícil, né? Às vezes eu falo, olha, eu estou presidente da Fundação Casa. A pessoa fala, é a FEBEM? Eu falo, olha, se você falar FEBEM de novo, você vai perder a amiga. Porque até a mudança de nome vem no sentido da gente reconstruir essa história. E foi algo que foi muito bem feito. Está sendo muito bem feito, né? E da gente poder deixar para trás essa página da fundação da FEBEM e essas cenas tão tórridas que no passado acompanharam o histórico da fundação. Porque hoje, nossas unidades aí com 40, no máximo 50 adolescentes, eles já preconizam de fato uma nova realidade, né? E claro, né, além então dessa grande diferença que foi a extinção dessas unidades grandes e a descentralização das unidades da Fundação Casa, há também um cuidado em respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Porque justamente esses centros socioeducativos, eles têm esse olhar diferente da FEBEM, por exemplo, né? Não é porque o adolescente cometeu um ato infracional que ele não tem os seus direitos garantidos pelo Estatuto, né, pelo ECA. E aí desde 1990 a gente tem o ECA, então são 34 anos de criação que vão ser comemorados em julho deste ano. Queria que a senhora falasse sobre justamente garantir esses direitos, né, para essas crianças e adolescentes e como você avalia a aplicação desses direitos dentro da Fundação Casa. Poxa, eles são fundamentais, porque quando a gente fala exatamente dos direitos e da garantia dos direitos das crianças e adolescentes, a gente está falando de seres humanos em estado de desenvolvimento. Eu acho que essa é a grande virada de chave. Porque, de fato, quando você entra dentro de uma unidade da fundação, você vê que eles são meninos. Eles cometeram um ato infracional, isso não é negado, mas eles são meninos em desenvolvimento. Eles são meninos que querem assistir um filme, eles são meninos que querem jogar videogame. Então, por um lado, é óbvio que tem a carga deles entenderem que o que eles fizeram é errado, mas, por outro, você vê que são adolescentes, assim, até, que eu diria, em construção, são crianças em construção. E como crianças, elas precisam ter os seus direitos garantidos e, mais do que isso, elas precisam ter contato com perspectivas. Por isso que é importante, fundamental, a gente falar da educação, né? Porque essas crianças, elas precisam conhecer, elas precisam ser letradas, elas precisam ter diversos conhecimentos que só a educação pode trazer. Elas precisam ter direito à alimentação, elas precisam ter uma base nutricional que garanta o seu desenvolvimento. Então, o que a gente preconiza é que as crianças e os adolescentes possam ter direito ao que a elas que é o mínimo, que é poder se desenvolver com qualidade. E dentro da fundação isso é feito de maneira assim, exemplar. A gente tem pool de nutricionistas que acompanham toda a alimentação que é servida, os pedagogos acompanhando a parte pedagógica e todo o corpo técnico acompanhando desde a questão da saúde, da medicalização, da hora de tomar o remédio. Se está tomando remédio demais, vamos fazer o repasse na saúde, vamos acompanhar o que está acontecendo aqui, por que ele tem déficit educacional. Se ele não está conseguindo acompanhar o ensino formal dentro da sala de aula, vamos fazer aula de reforço para esse adolescente. Então, tudo isso compreende a gente garantir o direito de que esse adolescente possa ter um desenvolvimento saudável dentro da nossa sociedade. E ao falar sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, a gente tem que citar a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo como uma casa de leis que tem olhado seus 94 deputadas e deputados parlamentares observando a vida desses adolescentes. Quais seriam os projetos, os próximos passos, agora adentrando a presidência da Fundação Casa, no que se diz respeito à Casa de Leis? Eu acho que a Casa de Leis, assim, é óbvio que o seu principal papel é a formulação, né, das leis do nosso Estado, mas tem um segundo lugar, que é onde a Assembleia ela consegue trazer, por meio de seus deputados regionais, todas as demandas e as particularidades do nosso Estado como um todo, né? Eu gosto muito da palavra parlamento. O parlamento é onde se parla, é onde você consegue trazer a palavra do Estado todo. Isso é fundamental, não só para trazer para cá, mas em especial, acho que um pouco também da gente levar para lá.
que é falar da importância da participação das prefeituras na construção e no cumprimento das medidas. A gente está falando da Fundação Casa, estou falando de cumprimento de medida de internação e semi-liberdade. Mas aos municípios fica a parte do cumprimento, por exemplo, da liberdade assistida, da parte do programa de cumprimento de medida junto com a sociedade. Então, junto com o município, a gente tem que trabalhar nesse fortalecimento. E eu acho que os nossos deputados e essa Casa de Lei têm esse papel fundamental, também de articular e também de levar para os seus municípios a importância da gente reforçar o desenvolvimento saudável das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E uma vez que esses adolescentes tenham cometido um ato infracional, que aí é quando todo mundo falhou, que eles também possam ter um olhar específico para esses adolescentes e não simplesmente julgá-los por aquele ato, mas de pensar como a gente consegue reoportunizar esses adolescentes dentro da sociedade. E isso acontece no município, isso acontece no dia a dia da sociedade. Então, esse debate sendo trazido para dentro dessa casa é absolutamente salutar e reforça o trabalho do nosso ECA. E vamos falar também sobre os principais desafios desse novo momento da Fundação Casa, né? Tem então essa parceria com a Alesp também, mas tem outros tantos desafios pelos anos que seguem, né? Ah, com certeza. Eu acho que o principal desafio nesse momento, pelo menos que eu trago para mim, é o fortalecimento do programa Novos Tempos, da gente fazer a atuação desse pós-medida de maneira mais efetiva, da gente conseguir fazer o acompanhamento desse jovem a partir do momento que ele sai por extinção de medida da fundação e que ele consiga ter um reingresso e muitas vezes um ingresso social adequado. E mais, que a gente possa levar um pouco de esperança, né? A gente está falando aqui, quando a gente fala de egressos de cumprimento de medida socioeducativa, a gente está falando daquele adolescente, a gente está falando daquela pessoa que aparentemente, a ele pelo menos aparece que ele já teve todos os seus direitos negados. Ele cometeu um ato infracional por entender que talvez essa sociedade não sirva para mim, da maneira como foi regrada essa sociedade não me cabe. Então, como a gente reconstrói essa história? Como a gente reconstrói o caminho e o pavimento do futuro desses adolescentes? Eu gosto muito de pensar que o papel do Estado ele tem que ser tanto mais atuante quanto maiores foram as distâncias sociais, quanto maior for o entendimento social da oportunização para quem mais precisa. Porque muitas vezes a gente gosta muito de julgar os outros, né? Falar, poxa, aqui não tem jeito, para isso eu não me importo. A gente precisa se importar. A gente precisa se importar com essas pessoas que mais precisam. E, Cláudia, seguindo aí no rol das parcerias, né? E justamente para fazer ser atendido esses direitos das crianças e o adolescente, o Estado também recorre a parcerias, né? Com entidades, sejam na área da educação, até mesmo entidades religiosas. Como que funciona a integração com essas parcerias? É preciso seguir uma série de critérios? Como essas parcerias são firmadas? Sim, a gente tem uma série de parcerias e com entidades, com ONGs, como, por exemplo, o Mundo Aflora, tem uma série de ONGs que atuam com adolescentes e com jovens, em especial jovens que cometeram atos infracionais, que nos ajudam, inclusive, nessa articulação municipal de reinserção desses adolescentes. Algumas entidades que buscam ali um emprego formal, que buscam uma qualificação no emprego não formal, no empreendedorismo, enfim. E também, por óbvio, as atividades religiosas, né? Isso a gente tem que ter, e é uma das nossas principais visões quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de liberdade religiosa. Então, assim, a partir de uma portaria emitida pela própria Fundação, as entidades religiosas podem se inscrever, oferecer um plano de trabalho e atuar dentro da própria Fundação, né? Hoje a gente tem um parceiro que faz um trabalho muito grande, que é a Igreja Universal, né? Eles atuam em muitos centros, com hortas comunitárias, e é muito bacana. Então, tudo que vier e todas as parcerias construídas a partir, por óbvio, de uma aprovação prévia, de um plano de trabalho pré-estabelecido, que seja compreendido pela equipe técnica multidisciplinar da Fundação, que agrega no fortalecimento e no desenvolvimento dos adolescentes, isso também é cumprido. Ao longo do tempo, a sociedade criou juízes. As redes sociais estão aí. Existem inúmeros juízes nas redes sociais. São essas pessoas que apontam os dedos e que são catedráticas, sabe? E que são formadoras de opinião e, na verdade, julgadoras mesmo. Como que a gente pode trazer uma menção, já que você falou sobre o papel da Assembleia Legislativa, falou-nos também aqui sobre as parcerias, o judiciário, e os cidadãos que estão ali fora, do outro lado dessa tela, nos observando e que devem acolher esses adolescentes, como formá-los também?
Eu acho que a comunicação é fundamental. Eu sou aqui no auge da minha formação de jornalista, mas eu sempre entendi que a comunicação ela é um fator chave para a transformação social. Então, a gente está aqui hoje reunido nesse programa, que ele possa reverberar, que as pessoas possam compartilhar, a gente fazer a produção de bons conteúdos. Mas, acima de tudo, eu acho que tem uma questão de sensibilização e de educação também. Porque a rede social, de uma certa forma, ela popularizou a informação, então, a gente que é aqui da área de comunicação entende o poder dessa comunicação global. Hoje a gente consegue ter acesso ao que acontece no Japão, na Austrália, nos lugares mais distantes em tempo real. Então, existe um ganho impensável para a comunicação do planeta. Agora, a pergunta que a gente tem que se fazer é como seres humanos, como cidadãos, como a gente absorve e compartilha essas informações. Então, que as pessoas consigam ter mais consciência daquilo que elas falam e daquilo que elas compartilham e daquilo que elas comentam. Porque, de fato, por um lado, que a rede social divulgou demais as informações do planeta, por outro lado, também ela mascarou algumas dessas pessoas que transmitem a informação, porque por trás de um computador todo mundo fica muito corajoso. Mas e cadê a sua coragem para acolher uma pessoa que precisa? Cadê a sua coragem para olhar para dentro da sua família e falar como é que eu estou tratando meu pai, minha mãe, meus filhos, meus irmãos? Porque muitas vezes algum desvio, alguma desestrutura começa dentro do nosso próprio núcleo familiar. Então, a gente está muito ansioso para ver o que acontece fora e não está olhando muito para o que acontece dentro. Eu estou falando do núcleo familiar, mas eu falo, olhar para dentro mesmo. Quem é a pessoa que você é? O quanto você está contribuindo para a sua sociedade hoje? Assim, é óbvio que cumprir as regras já é um bom começo, mas o que eu estou fazendo no sentido de ajudar minha família e minha sociedade? Acho que talvez não julgar as pessoas de maneira tão ofensiva já possa ser um bom começo. Ultimamente, nos últimos anos, a gente tem acompanhado uma série de episódios de violência protagonizados por crianças e adolescentes, principalmente dentro do âmbito escolar. A gente acompanha bullying, cyberbullying, e isso tudo parece estar numa escalada e cada vez mais, inclusive especialistas, não só da área comportamental, mas também da área educacional, têm pensado como reverter isso. Como vocês enxergam? Isso é uma questão, olha, vou dizer que muito, muito crítica. Tem 2 índices muito alarmantes, O primeiro, de fato, é a reprodução desses adolescentes e de crianças que têm cometido atos infracionais brutais. Vou trazer um recente, aconteceu essa semana, do adolescente que matou o pai, a mãe e a irmã. E, por outro lado, a gente também vê um índice crescente de crianças cometendo suicídio. Adolescentes cometendo suicídio. Eu acho que isso é um pouco assim, a observação de... E aí eu acho que talvez a internet possa ter uma influência grande, quer dizer, o que a internet está trazendo para essas crianças e para esses adolescentes de informação e de conteúdo. Mas, acima de tudo, qual é a mentoria? Lembra, eu falei? Os adolescentes, a gente começa a ver que ele tem um comportamento a partir do momento que você tem uma observação mais atenta. Então, como que essas famílias estão observando esses adolescentes, essas crianças dentro de casa? E aí não só dentro de casa, tem também a parte da escola, mas em especial dentro de casa. Qual é o conteúdo que ele está acessando? Qual é o tipo de informação que está chegando para ele? Por que ele está sendo sensibilizado por esse tipo de informação? Qual é o maltrato que ele passa dentro de casa? Às vezes são coisas muito sutis e que precisam de diálogo e de conversa e de fortalecimento de laço familiar para poder compreender, porque, por óbvio, todo ser humano é diferente um do outro. Todo mundo vai ter as suas fraquezas e as suas fortalezas. E quando é especificado uma fraqueza, em especial na área da saúde mental, a gente também tem que estar atento para acompanhar. Seja para caminhar para um quadro de depressão e suicídio, seja para culminar num quadro de violência. E tudo isso é muito sutil e acontece no âmbito doméstico. Então, a gente poder deixar um pouquinho o celular de lado, o tablet de lado, o computador de lado à noite, estabelecer uma conversa dentro de casa com os seus familiares, eu acho que já pode ser um bom começo. Volto a dizer, é claro que o adolescente que chega na fundação, ele tem um perfil sociocultural muito, muito diferenciado, mas também tem adolescentes que chegam dentro da fundação com outro tipo de perfil, e que, se você for ver, a base da desestrutura familiar é o que acaba perpassando em todos esses casos.
E, Cláudia, no início, né, da nossa conversa, você citou que foi recentemente uma unidade em Osasco, né? Você tem feito essas visitas, né, justamente para ficar próximo, como você disse, né, a gente sair de trás das telas, estar presente, entender a realidade, seja dos próprios adolescentes, né, que estão privados de liberdade, quanto dos próprios profissionais que ali trabalham. Ah, mas sem dúvida. E assim, a minha meta é intensificar essas visitas. Porque, enfim, a gente não vai conseguir saber o que se passa na ponta se você não for lá ver. E, em especial, porque você também tem realidades socioculturais muito diferentes das regiões do nosso estado. Então, o que acontece aqui, por exemplo, que eu fui na Casa Osasco, não é a mesma realidade que eu vi em Ribeirão Preto. E, com certeza, não vai ser a mesma realidade que eu vou ver em outras regiões. E acompanhar até para saber como que estão sendo aplicadas as medidas, como esses adolescentes estão se comportando, é fundamental, porque a gente não vai conseguir... que pelo menos eu espero que eu possa fazer uma boa gestão, né? Uma boa gestão no sentido de organização da fundação, de aplicação da medida, de poder também dizer desse trabalho maravilhoso que se faz por lá, se eu não conhecer o que realmente é feito. Então, eu vou intensificar, vou rodar bastante aí nosso estado para conhecer todas as unidades. Diante dessa realidade, dá para trazer algum caso de sucesso de algum adolescente? Nossa, tenho. Recentemente a gente fez um desfile dos adolescentes que participaram, que fizeram curso profissionalizante do SENAC, da customização de bonés e camisetas. E eles fizeram uma apresentação ao estilo São Paulo Fashion Week na unidade do SENAC, numa unidade do SENAC aqui de São Paulo. E a gente teve a grata surpresa de saber que um dos adolescentes, que já era multi-incidente, tinha sido contratado pelo próprio SENAC. Então, e ele foi o exemplo do evento, teve fala, deixou o seu depoimento, porque ele também inspira outros adolescentes que entendam que você pode fazer diferente, né? Não é porque você começou de um jeito que você pode ter, que você obrigatoriamente vai ter que terminar ali. E a gente está em fase de, não só os adolescentes, mas todos nós, em fase de eterna construção e reconstrução. E o caso desse adolescente foi muito bacana, porque... e o SENAC estava todo orgulhoso de ter integrado esse adolescente dentro do corpo deles, na área da biblioteca, então foi bem bacana. Nós estamos seguindo já para o final do programa, mas eu gostaria de fazer uma pergunta ainda sobre as jovens, adolescentes gestantes que ingressam na Fundação Casa. Como é esse tratamento, como são esses espaços? Imagino que algumas delas muitas vezes podem até chegar a dar à luz dentro ali desse tempo, desse prazo que elas devem cumprir ali. A medida, sim. Eu até preciso ir lá conhecer pessoalmente. Aqui em São Paulo, uma das unidades femininas tem um espaço maternar, que é ali onde eles fazem em conjunto com essa adolescente toda a construção do enxoval da criança, todo o atendimento ali com psicólogo, fazem, obviamente, o acompanhamento de saúde dessa adolescente. Enfim, tem todo esse olhar específico também para a construção desse momento maternal dessas adolescentes, né? Não são muitas, mas as que entram grávidas têm todo esse olhar também atento. E justamente para falar sobre, né, você disse das suas visitas, de ter esse seu olhar específico justamente para essas unidades, né? O que você agora tem de perspectiva, né? Quais são as expectativas, assumindo agora a Fundação Casa, que você acha que pode renovar, trazer como uma mudança? Quais são suas metas? Eu acho que a minha meta é a que eu já disse, né? Que é da gente fazer o fortalecimento do desligamento desses adolescentes. É claro que coisas que eu tenho pensado e colocado a equipe para pensar junto, é como a gente consegue trazer cursos profissionalizantes que sejam mais atuais, que sejam mais conectados com a realidade dos adolescentes. Apesar que, não é nem surpreendentemente, mas o trabalho deles é muito conectado com o que acontece hoje no mundo. O corpo técnico da Fundação é muito atento, muito dedicado a isso. Mas, assim, uma questão que eu coloquei na mesa e a gente vai estudar, poxa, nos casos desses adolescentes que têm essa diferença de acompanhamento no ensino formal, será que a gente não consegue implementar lá dentro um programa de escola de ensino integral, de deixar esse adolescente fazer uma evolução educacional mais rápida? Então, buscando essa qualificação dentro do processo que internamente já é feito. Então, fortalecer o eixo educacional e pedagógico, trazer novos cursos profissionalizantes, trazendo cursos atualizados e conectados com a realidade dos adolescentes, né? Mesmo na área cultural, pensar em novas conexões com a Secretaria da Cultura, trazer outros projetos para dentro da Fundação.
E também faz parte aí do que eu pretendo fazer, que é fortalecer os nossos servidores, trazer para eles um reconhecimento do trabalho que eles fazem, que não é fácil, e que são eles que fazem a fundação, aquilo que a fundação é. E para além disso, eu vou trabalhar muito nos novos tempos, no pós-medida, no acompanhamento desses adolescentes quando tem extinção de medida. E aí eu serei ousado aqui. Ai, meu Deus. Não, mas é muito tranquilo, porque, veja, nós entendemos que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por meio da Rede Alesp, é de fato aquele coração, não é? Daqui, nós produzimos conteúdos que o cidadão, a cidadã não vão ver em outras TVs. Sim. E aí, quando a gente fala sobre todo esse caldeirão que você nos trouxe aqui, a Carolina Franca é a nossa chefe de produção. E aí a gente está aqui diante de uma situação bem interessante. Quando você falava, trazíamos aqui a ideia, você nos trazia a ideia dessas copas que são realizadas, desses eventos, desses desfiles, não é? Das mães que dão à luz, né? E por que não, de repente, estreitar uma parceria com a TV aqui na Assembleia Legislativa para a gente mostrar tudo isso, revelar esses corações que estão ali muito machucados muitas vezes e que existe uma solução, que existem meios. Olha só que lindas essas imagens, são alunos dançando. Vamos bailar com eles, talvez. Ai, olha, eu aceito, acato, já quero assinar o papel, porque se soubesse como isso também funciona de incentivo para os nossos adolescentes e para os nossos servidores, para a gente saber que a gente está no caminho certo, né? E poder divulgar e trazer, assim, é claro que a gente não pode divulgar os adolescentes, mas talvez a gente pense até em algum adolescente que já tenha passado por extinção de medida e que possa trazer o seu depoimento do quanto isso transforma e quanto é importante. Eu acho que essa é o ponto basilar, o quanto é importante a gente fortalecer a formação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E não deixar ninguém para trás. Não é porque é mais difícil, não é porque ele tem um gênio mais difícil, não é porque ele tem um comportamento mais difícil, que é o primeiro a ser abandonado. Na verdade, é aquele que mais precisa da nossa atenção, né? E muitas vezes com dureza e com firmeza, porque não é ter atenção e ser bonzinho, mas é ser atenção para dar uma perspectiva de futuro. Isso que é amor. Cláudia, para a gente finalizar, eu gostaria que você finalizasse explicando para a gente como foi esse desafio, ou como está sendo esse desafio para você, Cláudia, jornalista, gestora pública, assumir aí a Fundação Casa. É uma baita responsabilidade, né? Nossa, uma responsabilidade imensa. Mas esses dias eu ainda estava comentando sobre isso, é muito engraçado, porque a partir do momento que você entra na área dos direitos humanos e que você, em especial, a gente que atua nessa área, vê muita violação de direitos, né? O que a gente mais lida é com violência, são com os casos mais difíceis. E aí parece que eu aprendi a gostar dos casos mais difíceis. Eu acho que são esses que a gente precisa ter um olhar com muito mais carinho. Então, eu fiquei muito honrada com o convite do secretário Fábio Prieto, com o aval do nosso governador Tarcísio de Freitas, para eu estar à frente de uma instituição como essa, que lida com um assunto muito delicado, que trata dos adolescentes que cometeram atos infracionais, mas que tem que ter uma chance de serem outras pessoas, né? Então, é um trabalho grande, mas que me enche de honra e de orgulho, porque parece que quanto mais difícil, eu acho que é o que a gente mais tem que encarar. Então, eu estou muito feliz e muito honrada de representar os nossos 10 mil funcionários que hoje fazem o corpo da Fundação Casa. Bem, hoje nós conversamos no Conexão Paulista com Cláudia Carleto, presidente da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, a Fundação Casa. Agradecemos demais, mais uma vez, a sua presença, Cláudia. Eu que agradeço demais, o bate-papo foi ótimo. Vou cobrar a nossa parceria com os nossos adolescentes do trabalho da Fundação e me coloco à disposição para voltar sempre. Foi muito bacana, obrigada. Nós agradecemos também a presença dos jornalistas Arthur Neves e Carolina Franca pela colaboração e também parceria no programa de hoje. Você que está nos acompanhando já sabe, toda quinta-feira, 9 horas da noite, uma entrevista exclusiva aqui no Conexão Paulista. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.